E aí pessoal, beleza? Meu nome é Nicolas, sejam bem-vindos aí. Esse é o segundo episódio da série aí Estudando a Pacote de Desbloqueio do Switch, né? Nós vamos estudar hoje a pasta Backup. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que veja o primeiro vídeo antes de assistir esse segundo, né? Mas se você quiser continuar aqui para depois assistir o vídeo anterior, não tem problema porque não tem uma sequência. Mas seria legal você assistir o primeiro vídeo para entender a pasta Atmosphere. Aqui nós vamos estudar a pasta Backup. Estou aqui com meu micro SD desse lado, estou aqui com o pacote cru, né, vamos dizer, original aqui do GNX. Eu peguei só o do GNX porque qualquer pacote que você pegue não vai ter a pasta Backup, tá? Não vai ter. Vocês podem ver que o meu cartão micro SD tinha, mas eu apaguei, tá? Para mostrar para vocês que eu deixei igual. Então vamos lá para o switch, vou remover o cartãozinho micro SD, eu vou ejetar aqui o cartão. Vamos para o switch. Pessoal, para adaptador de cartão, eu sempre recomendo um com porta USB, tá? Nunca use aquele que vem junto com o cartão micro SD, aquele outro achatadinho. Procure comprar algum que tenha pelo menos a porta USB. Esse daqui é a 3.0. Quanto melhor, mais rápido ele faz a transferência e menos risco você tem. Beleza? Esse meu aqui é da Transcend. É um ótimo adaptador. Ele tá até um pouquinho amassado aqui, que amassaram ele o dia que eu não estava aqui, né? Tá um pouquinho torto e funciona, que é uma beleza, tá? Ele tá na faixa de uns R$100 mais ou menos. Mas vamos lá. Então eu vou pôr aqui o cartão no switch. Apertar o power. E ele já está configurado para entrar direto aqui no Recate. Então apertei o power. Nós vamos entrar no Recate. Se o seu não está para entrar direto no Recate, ele entra direto no Atmosphere, você aperta o power e aperta o volume menos e segura, tá? Mantém ele pressionado até ele entrar aqui no Recate. Então aqui no Recate, o que nós vamos fazer, pessoal? Temos aqui a opção Tools, que é ferramentas. Aqui nessa opção Tools, temos aí ó, a opção de fazer o backup da eMMC, tá? Você pode clicar ali, ó, um exemplo, vamos fazer um backup. Então eu posso fazer um backup aqui da NAND. Quando que eu faço o backup da NAND, do boot 0 e o boot 1? Quando eu deixo aqui em off, tá? No caso, está em off. Se eu clicar aqui, eu vou fazer o backup da NAND. É bem rápido, tá? Para fazer o boot 0 e o boot 1. Eu vou clicar. Tem vídeos aí ensinando como fazer backup da NAND, né? Beleza? Então aqui ele já fez, ó, salvou tudo done, finish, 2 segundos, fechar. E aqui é o backup do RAW GPT, tá? Que também é da NAND, é o restante, vamos dizer assim, é o restante dos arquivos da NAND. Você também tem que fazer aqui e aqui, tá? Não é só em um lugar, tem que copiar, fazer o backup dos dois, beleza? Então eu vou fazer o backup dos dois aqui. Já fiz o do boot 0 e boot 1, agora eu vou fazer desse. Lembrando, pessoal, que para fazer esse backup você tem que ter pelo menos 29 GB de espaço aí no seu cartão micro SD. Se você não tiver esse espaço, você não vai conseguir fazer o backup, tá? Aqui ele fala o tamanho de espaço que tem livre no meu cartão e aqui o tanto que ele vai usar no meu cartão micro SD. Então você tem que ter espaço suficiente aí, senão ele não consegue fazer o backup. Então aqui ó, vocês podem ver que ele criou uma pasta chamada backup no meu cartão micro SD e um código aqui do meu switch, tá? Isso daqui nós vamos ver quando colocarmos o cartãozinho micro SD lá no PC. Então, pessoal, terminou aí de fazer o backup da nossa NAND, tá? Então, concluiu, finish, levou 21 minutos, 100%, done, tudo ok. Podemos fechar aqui, beleza? Então, nós fizemos o backup da NAND, tá? Esse backup é muito importante fazer e deixar salvo no seu PC, tá? É muito importante você ter
o backup da última firmware. No caso aqui, estamos na 15.0.1 e eu acabo de me lembrar que eu não fiz esse backup e não salvei no PC. Então vamos aproveitar aqui que eu fiz hoje o backup e vamos salvar ele no nosso PC aqui. Então eu terminei de fazer, eu posso vir aqui em Close e vou desligar o switch, vem em Home, Power Off e vou... A gente não precisa nem desconectar aqui, ó. Vamos cancelar. Eu vou vir aqui em Tools para a gente não precisar remover o cartão aqui do switch. Vamos aqui em USB Tools e SD Card. Ele vai pedir para eu conectar o cabo USB. Então nós vamos conectar aqui o cabo USB tipo C, né? Aqui do switch, certo? Eu vou conectar aqui. E agora nós vamos para o computador. Aqui no computador, pessoal, é a mesma coisa que como você tivesse tirado o cartão e colocado no adaptador, tá? Se você não tem o adaptador via USB, com a porta USB, eu recomendo você acessar dessa maneira. Mas lembrando, pessoal, esse processo aqui de acesso pelo USB não se aplica em atualizações, tá? Eu não recomendo quando você vai atualizar a parte, principalmente a parte de Ricket, tá? Não recomendo você atualizar o switch fazendo assim. Aí o ideal é você remover realmente o cartão do switch. Então para esse processo não tem problema nenhum você fazer assim. Então vamos acessar aqui o switch, certo? Meu cartãozinho do switch. Podemos ver que criou aqui a pasta backup. Nós vamos acessar ela. Aqui é o código do switch, tá? E aqui está a cópia da minha NAND, beleza? Então ele também cria uma pasta chamada Restore. Se entrarmos nela, está vazia. Tem um tal de partition aqui, está vazia, certo? Por que ele já cria essa pasta Restore? Porque se eu quiser fazer o Restore dessa NAND, eu vou ter que fazer o quê? Eu não posso manter ela aqui na pasta Backup. Eu tenho que copiar aqui, copiar não, pessoal, recorta, tá? Não copia, porque senão gera duplicidade. E o nosso cartão não tem espaço para isso. Você vai recortar, vir aqui e cola, tá? Na pasta Restore. Aí é só ir lá no switch e na opção de restaurar, ele ia localizar aqui, ele já vai puxar o arquivo do seu switch, beleza? Mas no caso aqui nós queremos fazer o backup para o nosso PC. Então eu já copiei, ó, nós estamos aonde? Eu vou voltar só para voltar ao raciocínio. Nós estamos aqui na pasta backup, dentro da pasta de código e tinha arquivos aqui na pasta backup, certo? Do código. Só que nós removemos e já jogamos aqui no Restore. Você pode deixar aqui no Restore mesmo. Por quê? Porque se você precisar restaurar, já está pronto aqui os arquivos. Tá? Você não precisa tirar daqui e jogar para aqui dentro da pasta Restore, porque já está, né, no local correto. Então nós podemos fazer o backup desse jeito. Nós vamos fazer o quê? Para ficar mais prático, você até pode pegar a pasta backup. Por que pegar a pasta backup? Porque se por acaso você tiver um cartãozinho aí com apenas as informações do pacote, né, original, que não vai ter essa pasta backup, mas você quer restaurar a sua emuNAND ou restaurar a NAND, você pode copiar a pasta backup do seu PC e colar no seu cartãozinho. Já vai estar pronto, tá? Você não precisa nem criar a pasta backup na mão. Porque senão, se não tiver, se você copiar essa pasta do código aqui, você vai ter que criar uma pasta chamada backup e colar essa pasta aqui que a gente, né, vai fazer, né, ou fazeria, né, copiando e colando no PC, teria que colocar dentro da pasta backup. Não sei se vocês conseguiram entender aí o que eu quis dizer. Então, para ficar mais prático, vamos copiar aqui a pasta backup, certo? Para remover, né, eu vou recomendar você clicar com direito e recortar. Por quê? Porque nós já remove do cartão SD. Não fica ocupando aí 29 GB do nosso cartãozinho. Então eu recortei aqui. Eu vou aqui em jogos, Nintendo Switch. Eu tenho uma pasta criada aqui, backup de NAND. Então aqui são todas as NAND que eu já salvei, beleza? Não é obrigado a salvar todas. Dizem que apenas a última já tá bom. Mas enquanto eu tiver espaço no meu PC, eu vou ficar salvando aí. Então eu tenho essa nova pasta aqui, eu posso até excluir ela, vou deixar assim. Eu vou colar aqui dentro.
Terminando aqui, pessoal, de fazer a cópia para o PC, eu vou compactar aqui, comprimir, né, adicionar para backup.rar. Terminou aqui de a gente compactar, né, o arquivo .rar. Você pode apagar aqui a pasta amarela. E agora eu vou aqui renomear o arquivo. Por que nós compactamos o arquivo? Porque por segurança é melhor a gente compactar, tá? Por questões de segurança. O arquivo compactado, quando você guarda ele, ele fica melhor, mais seguro, vamos dizer assim, do que um que não está compactado, se eu deixar só na pastinha amarela. Porque mesmo com o uso, vamos supor, do PC ou com HD parado, um próprio HD parado pode perder informações do nada. É difícil acontecer, mas acontece. Tanto que às vezes você desliga o PC, quando você vai iniciar, quando você vê, né, deu algum arquivo corrompido. Pode acontecer a mesma coisa com qualquer arquivo em pasta. Já estando compactado, é mais difícil isso ocorrer. Então, terminamos aqui. Beleza? Agora nós vamos voltar para o switch. Vou ejetar aqui, certo? Vamos aqui, ejeta. Sempre ejeta, tá? Antes de ir para lá. Então, pessoal, depois de ejetado, vai ficar habilitado para você clicar em Close. Então, vamos clicar aqui em Close. Posso remover agora o cabo. Beleza? E aqui nós podemos vir em Close para fechar. Então, nós fizemos o backup aí da NAND, tá? Se acaso você precisar fazer o backup da emuNAND, como que nós fazemos? Nós vamos aqui em Backup da MMC e vamos selecionar o SD. Aqui, ó, nós vamos clicar aqui para ficar on. Deixa eu clicar, não ficou. Aí que eu tô olhando na tela, aí isso. Aí, ficou on. Então, agora se eu clicar aqui, ele vai fazer o backup da emuNAND, tá? O boot 0, o boot 1 da emuNAND. E aqui também da emuNAND. Eu não vou executar porque demora muito tempo. O primeiro exemplo já deu para ter uma base, o processo é o mesmo, o tempo praticamente também é o mesmo, tá? Ele também cria a pasta lá backup e a restore para você fazer, tá? O processo não tem diferença nenhuma. A única diferença é aqui. Quando está on, ele pega da emuNAND. Quando ele está off, ele pega da NAND. Tá joia? Então aqui vamos fechar. Para dar certo, pessoal, lembrando, para dar certo, você deixar on e ele pegar da emuNAND, você tem que ter uma emuNAND oculta. O que seria aquela emuNAND oculta? Quem não sabe criar emuNAND, vou deixar o card aqui de como fazer uma emuNAND do zero. Tá? Você aprende a fazer pelo SD File ou pelo SD Partition. O SD File ele fica exposto à pasta aí no seu cartão e o SD Partition ele fica oculto, tá? A emuNAND. Então você tem que ter a emuNAND no SD Partition, que é a emuNAND oculta. Como que eu sei que eu tenho uma emuNAND aqui no cartãozinho? Você vem aqui em Home, vem aqui em MMC. Tem que estar habilitado, tá? Se o seu switch ele não foi banido, ele tem a NAND limpa, use sempre uma emuNAND, tá? Não importa qual, mas use emuNAND, tá? Para evitar banimento, isso conta muito, beleza? Então, pessoal, nesse vídeo aqui nós vimos a pasta backup e a pasta restore, certo? E como ela funciona. Eu espero ter falado tudo. Se eu esqueci de alguma coisa, coloquem aí nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma informação aí para vocês. Vocês tenham conseguido aprender alguma coisa. Dúvidas e sugestões, coloquem aí nos comentários. Vamos aí aprender juntos, porque eu também não sei tudo. Eu quero agradecer o pessoal aí que deixa like no vídeo. Muito obrigado a todos. Muito obrigado ao pessoal aí que manda Pix no código QR aí da tela. Obrigado pessoal aí que está sempre acompanhando os vídeos. Aos membros do canal também, muito obrigado. O pessoal aí ajuda muito. O próximo vídeo da série aqui será sobre a pasta bootloader.
beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais, pessoal.